Cara, e esse protagonista que tem um sonho de ser o mais forte de todos após ter perdido o seu mestre. E bem, essa é a história da primeira temporada desse anime aqui que eu vou estar resumindo pra vocês. O anime começa nos mostrando um senhor que é bem curioso, porque o cara simplesmente segue um maluco puxando o outro pra um beco. E geralmente isso daí é parada errada que tá envolvida. E o cara simplesmente vai seguindo. Bem, porém por sorte dele não era nada errado. Quer dizer, era, porque os malucos queria brigar. Então esse senhorzinho acha que o de casaco vermelho vai perder, porque o outro adversário dele era muito grande. Porém, ele era o protagonista dessa história aqui e acaba descendo a porrada no outro e ganha. E bem, como vocês estão vendo aí, a animação não é lá essas coisas. Eu nem vou reclamar tanto, até porque teve um vídeo meu aí que eu reclamei bastante da animação do anime. Essa animação é tosca mesmo, porém a história desse anime é muito bom. Bom, após ele derrotar esse oponente, ele simplesmente vai embora. Então o senhorzinho se apresenta como Kazuya Yamashita. E o Prota também se apresenta como Oma Tokita. E bem, o Yamashita só falou o nome dele porque ele estava com um cagaço enorme de apanhar. Simplesmente foi por instinto. Daí o Tokita pergunta se ele quer brigar também e o cara todo cagado fala que não. E bem, o Tokita vai embora. E o Yamashita fica com tanta adrenalina no corpo que o cara, para esvaziar, o cara dá uma pimbada. Simplesmente é uma cena bem aleatória. Daí vemos um pouquinho da rotina dele, onde ele era humilhado no trabalho, porque ele era aquele típico personagem cagão que eu sempre falo aqui. Parece até eu, simplesmente esses animes me representam bastante. E bem, no meio da bronca, um cara acaba aparecendo e fala que o presidente da corporação queria falar justamente com ele. Então Yamashita vai. Logo Yamashita pensa que tinha feito alguma merda, porém lá o diretor acaba dizendo uma história onde antigamente os comerciantes resolviam tudo na porrada, onde os donos de comércio daquela época contratavam lutadores para eles lutarem entre si, e o que ganhasse ficava com o comércio do outro, para assim ganhar mais dinheiro. Porém, o que pega nessa história é que até nos dias atuais ainda tinha isso, e o nome dessas lutas se chamavam Kengan, lutas Kengan, é o nome do anime, Absolute Cinema. Daí ele diz que precisa do Yamashita para ele cuidar de tudo que um lutador precisar. Nisso ele até tinha um lutador, porém ele foi espancado em um beco, então ele precisaria de alguém para cuidar desse outro. E bem, o Tokita acaba entrando na sala, então esse era o lutador que o Yamashita teria que cuidar. Então ele sai e a funcionária pergunta o porquê ele escolheu o fracassado do Yamashita. Palavras dela, não minha. E ele só fala porque quis. E bem, essa é a explicação. Com isso, vemos um pouquinho da história do Yamashita, que tinha 56 anos, morava com um filho que ficava trancado no quarto o dia todo e fazia 3 anos que ele não viu o próprio filho direito. Ele apenas entregava comida para ele e ele pegava e comia sem olhar para a cara do próprio pai. Outro filho dele se envolveu no mundo do crime e só ia para casa para roubar as coisas dele. E bem, e a esposa abandonou o cara. E para fechar com chave de bocha, ele estava pagando uma casa que ele sempre sonhou. Com isso, voltamos pro presente e ele estava indo para a casa do Oma. Isso vemos que a casa dele era toda destruída e o cara é praticamente um mendigo. Daí ele entra e fica assustado ao ouvir que o Tokito estava cheio de ketchup. E aquele ketchup não era dele, era de um urso que ele estava drenando, o que deixa o Yamashita com mais um trauma. E bom, com isso eles batem um papo até que dois caras invadem a casa. E um deles era um boxeador e chama o Tokita pra porrada. Então o boxeador parte pra cima e ele tinha um chute mega poderoso. E logo ele usa no Tokita, mas o Tokita desvia desse chutão e simplesmente devolve com um no saco dele. E esse golpe foi muito, mas muito baixo. Nisso ele fica incapacitado de lutar e o outro decide que iria pra cima também. Porém o boxeador fala pra ele não ir e ele puto e finaliza o boxeador. Então descobrimos que o nome dele era Lee Hito e ele quem vai ser o oponente do Oma na batalha Kengan, já que aquele diretor tinha marcado uma batalha pra ele ganhar a empresinha de outro cara. Daí a cena corta e já vamos logo pra essa batalha e basicamente caras iriam brigar para ganhar um prédio de 100 bilhões. No redor dá para ver que tinha vários funcionários ali. O Yamashita pergunta o porquê de tudo aquilo. E eles falam que era porque os funcionários adoravam ver uma boa briga, no caso eles eram donos de empresa, e gostavam de apostar. E assim que as lutas Kengan funcionava.
Bom, voltando pra luta, logo ela começa e os caras ficam paradão. O Yamashita fica sem entender nada porque o Jojo caiu na porrada logo e o diretor explica que eles estavam observando um ao outro para poderem se adaptar ao estilo do outro. Então Tokita se cansa de esperar e parte pra cima e dá um socão na cara do Lee Hito e resiste e contra-ataca. Porém o Tokita vai desviando até que ele acha uma brecha e dá vários golpes nele e ele o derruba e continua na sequência de golpes poderosos até que o Lee Hito acaba simplesmente mexendo os dedos numa velocidade tão grande que fura o Tokita, como se fosse uma faca os dedos do cara. Daí o Lee Hito continua indo pra cima, cortando em todas as áreas do corpo do Tokita, e o Tokita só dá um chutão que desconecta o cara na hora. Porém, mesmo com esse chute, ele ainda conseguiu rasgar o Tokita. Ele fala que tava mirando um tendão para ele não poder andar, e mesmo assim o Tokita teve sorte. Então o Lee Hito começa a falar que ele não era um humano, pois tinha essa habilidade, e ele acaba falando o nome real dele, pois esse nome que ele usava era falso. E bem, em geral, ao longo do anime fica chamando ele desse nome falso, então eu não vou falar o nome real dele aqui. O Tokita acaba escutando tanta merda e simplesmente decide humilhar ele. Daí o Tokita se aproxima e o Lee Hito já pensa em rasgá-lo. Porém o Tokita impede ele de realizar o movimento. O cara simplesmente juntou a mão dele com a do Lee Hito antes que ele terminasse o movimento. Então o Tokita acaba descendo o cacete nele e acaba ganhando. Nisso a cena já acorda e já vemos todo mundo no restaurante, inclusive aquela mina, que se chama Akiyama, e ela é aquela que trabalhava com o diretor, o que vai ser uma personagem bem importante. Com isso ela fala que o número de participantes Kengan era de simplesmente 1205, e quem sempre entra nessas batalhas uma hora vai de base. E o dinheiro que eles ganhavam não valiam a pena naquelas lutas, já que o valor não valia nada se o cabo perdesse a vida. Então ela pergunta pro Tokita por que ele continuava naquilo. E ele fala que só lutava porque era divertido. Ela pergunta e se ele perder, e ele fala que nunca vai perder. Porém, meus amigos, o seu pensamento diz outra coisa. Eles só estavam na batalha Kengan para poder enfrentar um certo alguém. Por isso a cena corta novamente e vemos um cara e ele acabou com o geral dali. Então a mina pergunta se ele queria fazer parte das lutas Kengan e ele aceita, porque tinha um conhecido que ele queria lutar, e esse conhecido era o Oma Tokita. Nisso se passa um tempo e o Tokita vai lutar contra outro cara. Nisso vemos o Yamashita todo cagado, porque o diretor Akiyama nem estava ali. Ele estava no meio de um monte de maluco. Daí vemos esse lutador e ele se chama Kun. E ele era um lutador profissional. E bem, a última vez que um lutador profissional foi contra o Tokita, ele levou um chutaço no saco. Daí ele começa a se achar dizendo que não era como os outros e logo toma um socão para ficar esperto. Com isso, o Tokita continua descendo o cacete nele, porém ele segura o braço do Tokita e o derruba e quase pisa nele. Nisso eles continuam saindo na mão até que o Tokita leva um chutão do Jun e vai parar em um carro. Nisso ele se levanta como se nada tivesse acontecido e eles ficam batendo mais um papo até que o Jun se irrita e tenta atacar o Tokita. Porém o Tokita acha o ponto fraco dele, assim como o Hito, e fica desviando e acerta um chutão no Jun, que fica zonzo. E o Tokita aproveita para descer ainda mais a porrada nele, até que quando o Tokita iria finalizar dando um chute, o Jun abraçou, cortando a reação do golpe dele. E bem, ele acaba sendo jogado no chão com tudo, e o Jun cínico acaba falando que estava atuando, o Tokita pensar que tinha alguma chance contra ele. Nisso o Tokita fica desacordado, e o cara ainda continua descendo o cacete nele, ele dá até um suplex no cara. Quem já se jogou Resident Evil 4 sabe do que eu tô falando. O maluco continua espancando o cara, daí um cara da plateia fala que o Tokita já era pra ter desistido, e a Machita fala que ele só tava se aquecendo. E mano, que aquecimento é esse aqui? Com isso o Jun decide quebrar a coluna do Tokita, e nisso vemos os pensamentos do Tokita, e ele fala que vai pegar um pouco de poder emprestado. Nisso ele escapa, quebrando os dedos do cara, e fica todo bizarro, e quando o personagem fica bizarro assim, é que quando a luta fica boa, daí ele parte pra cima, descendo mais uma vez a porrada nele, até que o Jun fica aguentando os golpes, enquanto empurra o Tokita para tentar agarrá-lo, mas ainda bem que não funciona e ele leva um chutaço na cara. Daí vemos dois caras ao longe e um deles se chamava
chamavam Akatsuki e o outro Cosmo. Daí o Cosmo pergunta o que aconteceu ali. E o Akatsuki fala que apenas a velocidade do Tokita aumentou naquela forma. E obrigado por essa explicação. Daí voltamos para a luta e o Jun agarra o Tokita e dá uma cabeçada nele, o que deixa o vulnerável. E o Jun vai para cima e dá um chutão e joga o Tokita para longe. Daí ele vai mais uma vez para cima e o Tokita fica tão puto que o finaliza numa velocidade incrível que ninguém ali conseguiu ver. Daí todos ali comemoram até que chega um velho e ele era o presidente da associação Kengan, que eu vou chamar ele de dono da Kengan, que um bagulho bizarro de se dizer, mas foda-se, eu vou falar isso mesmo. Nisso ele fica impressionado com o Tokita e o elogia. Ele também elogia o diretor por ter achado um guerreiro poderoso. E bom, não se confunda, isso aqui é o diretor e esse aqui é o dono. Então o Jun, que estava desacordado, acaba se levantando, que impressiona o Tokita, que o atacou para matar. O cara era muito resistente. Então ele fala pro velho que o Tokita passou. E aquilo ali tudo era só um teste pro Tokita. Bom, daí o velho não tava ali só de brincadeira. O cara simplesmente anunciou um torneio Kengan, onde quem ganhar vai poder ser o novo dono da Fundação Kengan. E bem, com isso um monte de empresário que estava ali fica maluco. O Tokita nos seus pensamentos fala que vai recuperar os 10 anos que ele perdeu da vida dele. Com isso, a cena corta e o diretor acaba enlouquecendo, pelo menos é o que parece, porque ele não queria que o Tokita participasse do torneio. E é óbvio que o Tokita fica puto e decide enforcar o cara. Daí outro cara chega e o nome dele era Hatsumi, e ele seria o lutador que iria participar na vaga do Tokita. E o cara era tão sinistro que faz o Tokita soltar o diretor. Nisso os dois iniciam uma briga, onde o Tokita tenta acertar ele, mas sem nenhum sucesso, porque ele dizia muito rápido. E bem, ele teve 39 vitórias Kengan. Bom, o Tokita ativa aquela habilidade dele, mas mesmo assim não funciona. Então Hatsumi fala que conhece aquela habilidade, que era da família Nico. Assim o Tokita fica puto e segura ele pela camisa. Nisso o Hatsumi começa a se irritar e fala que agora a briga iria ficar séria. Porém o diretor os interrompe. Nisso o diretor oferece uma proposta ao Yamashita para ele ser dono da própria empresa. E o Yamashita fala que não tinha nenhuma empresa e ele fala que iria dar uma para ele junto com 100 milhões. E ele fala que isso era só pro Tokita poder participar das lutas Kengan. Porém o Yamashita se caga, então ele bota os 100 milhões na mesa e fala que para ele conseguir a empresa dele, ele teria que colocar o Tokita em uma luta clandestina, já que ele não era oficial. Com isso, ele iria ganhar a empresa dele e poderia se cadastrar nas lutas Kengan. Então o Yamashita se caga e logo pensa em recusar. Porém o Tokita manda ele na boa vontade simplesmente aceitar e bota uma boa vontade nisso. Então logo a cena corta e eles já vão pra luta. E é muito bom que esse anime aqui não tem enrolação. Graças a Deus isso aqui ajuda muito o meu lado. E bem, essa luta aqui nem tem tanta coisa, porque esse anime aqui é tão rápido que o Tokita acaba derrotando o cara com só um golpe. Então ao longe vemos um cara observando eles com uma câmera. E quem estava observando ele como pela câmera era o filho do Yamashita, que não saía do quarto. O maluco simplesmente montou um PC game e tinha uma própria empresa e colocou alguém falso para poder comandar essa empresa. Esse maluco era um gênio, ficava controlando tudo das sombras. E é muito bom que o moleque só não via hentai e jogava o dia inteiro. Então ele decide participar também do torneio Kengan. Para isso ele contrata uma pessoa da família Kure. E essa família Kure era uma que tinha mercenários muito poderosos. Então vemos o Tokita treinando até que aparece o cara do episódio 2 e ele fala que ele era aluno daquele cara. Então Tokita entra nas suas lembranças e vê uma pessoa no chão que tinha sido derrotada por esse cara aqui junto com seu discípulo. E esse discípulo era esse cara aqui do cabelão. Era os que o Tokita queria se vingar. Porém o do cabelão chama o Tokita pra briga e ele fala que se ele se preocupa com aquele outro, não poderia mais, porque ele simplesmente mandou ele de base. E o Tokita fica em choque por isso, já que foi ele quem matou o mestre do Tokita. Então Tokita fala uma coisa que eu não esperava, que ele não queria vingança, e sim provar a todos que ele era bem forte. Com isso, Tokita aceita o desafio dele e eles iriam lutar no torneio Kengan. E nisso descobrimos o nome dele, que era Kiryu. E bem, esse personagem até parece ser normal, mas só na aparência, porque em toda essa conversa ele jogava cantada pro Tokita,
como se ele quisesse, tá ligado, ser maltratado por ele. Um bagulho bem estranho. Bem, tá um pouco tarde pra mim falar isso, mas eu acho que vocês vão estar percebendo um barulho de fundo. E bem, esse barulho é simplesmente de grilos que ficam no telhado da minha casa. E mesmo com o meu microfone ainda consegue captar eles. Peço desculpa a vocês porque é algo que eu não consigo mudar. Com isso, vemos que o torneio iria começar. E ele iria ter a duração de 10 dias. E iria ser em uma ilha. Só que para chegar lá eles teriam que embarcar nesse puta navio. Então os participantes do torneio se separam. Onde alguns que já eram das partidas Kengan simplesmente passavam por esse navio grandão. Enquanto os outros teriam que ir para a preliminar. Com isso, Tokita vai para essa preliminar. E bem, eles acabam indo para uma sala debaixo desse navio. Enquanto os empresários ficavam em cima só assistindo. Daí a Akiyama decide levar água pro Tokita. Porém, assim que ela entra lá na sala, ela se fecha, sendo forçada a participar também. Então o Tokita diz que vai proteger ela, custe o que custar. E bem, até o Lihito tava ali. E a explicação do porquê ele tava ali é porque o diretor acabou chamando ele, onde ele ofereceu um acordo super desonesto e o Lihito, sendo burro, acabou aceitando. O mesmo acordo que ele ofereceu lá pro Yamashita. Então o Lihito não tinha nenhum empresário. Ele era o dono da sua própria empresa e o próprio lutador. Bom, o resto desse episódio não tem muita coisa pra falar. O Tokita acaba derrotando uns personagens que não vale muito a pena dizer aqui. Tem um homem turbina que fica falando em inglês. E bem, ele é bem carismático, mas mano, não agrega em nada pra história. Ele vira depois simplesmente um cara que simplesmente fica narrando as partidas, Kengan. E o Tokita consegue derrotar a super velocidade dele, que é uma turbina, onde ele endurece o corpo dele. Outro personagem que vale muito a pena falar aqui é esse outro, que é amigo do Lihito. Dito isso, esses são os únicos personagens que vale a pena dizer aqui. O resto vocês vão conhecer nas partidas Kengan. Bom, daí eles vão para outro navio, já que eles tinham passado nessa preliminar. E sempre foi um sonho do Yamashita estar em um. E bem, ele conseguiu. Cheio de dívidas, mas conseguiu estar ali, já que ele teria que ganhar a partida Kengan para poder pagar o dinheiro que ele pegou para montar a sua empresa. Com isso vemos o porquê o diretor estava ajudando a galera. E bem, ele só ajudou porque se ele tivesse dois lutadores afiliados com ele, independente de quem ganhasse desses dois lutadores, no caso o Tokita ou o Lihito, ele se tornaria o presidente da fundação. Caso o primeiro lutador dele perdesse, o cara simplesmente foi um gênio espalhando lutadores nas partidas. Bom, com isso o velho aparece e ele fala que em 27 horas é quando eles chegarão na ilha, porém eles não poderiam brigar antes disso, o que não é verdade, já que os caras decidem ir brigar, pelo simples fato de que tinha lutadores ali que não se inscreveram nas partidas, os dos empresários para poder ficar no lugar deles. Com isso voltamos para os nossos protagonistas e o Tokita tá de boa, até que uma mina acaba dando em cima dele, literalmente a mina vai para cima dele. E bem, o Tokita até pensa em bater, mas quando ele viu que era uma mulher, ele desiste na hora. Então ele pergunta o que ela quer e ela fala que ela quer que bote um filho nela. Sem meme nenhum, a mina fica doida falando isso várias e várias vezes. Ela disse que se apaixonou assim que viu que o Tokita era forte. E eu não sei porque japonês tem essas piras de fazer isso. Então o Tokita fica com o cérebro pegando fogo, que ele não entende porra nenhuma dali. E o moleque simplesmente só foge, tá ligado? Isso mesmo, Tokita, seja Sigma e vá curtir com os manos. Com isso, os irmãos dela aparecem e o Lihito percebe que eles eram daquela família de mercenários que eu tinha falado anteriormente. Daí ela vai falar pro avô que estava apaixonada pelo Tokita e logo ela sai. Porém o velho não fica tão feliz, já que ele gostava muito da garota. O velho fica querendo matar ele a todo custo. E bem, ele fala que ela só estava no ensino médio e que o Tokita tinha dado em cima dela. E ainda bem que ele fugiu, porque mano, isso dá uma cadeia pesada. Com isso o Ryan fica rindo, que é esse personagem aqui. E mano, eu só tô apresentando ele agora porque ele é um personagem que ele é muito foda. Aguardem isso que eu tô dizendo. Com isso, o velho vai ficando puto e ele destrói o chão. E o narrador acaba falando pra gente que dentro daquela família tinha um demônio dentro do corpo deles. Com isso a cena corta e vemos o Yamashita junto com outros empresários simplesmente numa sala. E lá vemos o dono da fundação Kengan e o diretor. E eu espero que vocês não confundam quem é quem quando eu for dizendo
daqui. E bem, o diretor tava com um cagaço porque foi ele quem propôs o torneio, primeiro pro velho, e o velho depois acabou aceitando e falando pra geral. Se ele perdesse, as empresas dele iriam de ralo, ele ficaria pobre. E o Yamashita surpreendentemente fica feliz, porque assim a dívida dele seria perdoada. Então essa mina ouve que ele ficou feliz e explica que soube que o Yamashita passou todos os seus bens só para estar ali. E ela o elogia por essa grande façanha, já que são poucas pessoas que têm coragem de fazer isso. Então logo o Yamashita se caga inteiro também, porque ele vai perder tudo da vida dele se ele perder. E bom, essa reunião era para saber quem iria lutar com quem. E para isso eles fazem um sorteio nessa máquina aqui. E eu não entendi bem como é que funciona esse sorteio. Quem tirasse o número maior escolheria a posição, já que tem dois personagens aqui nessa lista que eram muito poderosos, e quem tirasse seria um azarado. E bem, o Yamashita acaba sendo o primeiro, e ele escolhe a quarta posição, e foi uma das melhores. Simplesmente esse Yamashita tem muita sorte. Engraçado dessa cena é que o Luihito também vai tirar o número dele e acaba só tirando 226, um dos números mais baixos da lei. E bem, esse episódio vai se encerrando de uma forma bem bizarra, onde ele vai mostrando os lutadores ali, simplesmente se aquecendo, e lá vemos o Kiryu simplesmente pelado com a pelúcia do Oma. Que cara estranho da porra. Então vemos pra batalha e lá acaba lotando de empresários. Eu achei que seria pouca gente que sabia desse torneio, mas pelo visto é o mundo inteiro. E o primeiro lutador, já tinha apresentado ele aqui, mas eu vou apresentar de novo, é o Cosmo. E temos esse outro cara aqui que nem vale a pena falar. Então todos os outros lutadores já vão na arquibancada assistindo para poder analisar a luta do seu rival. Então logo o juiz apita e os dois começam a se quebrar no cacete, até que o Cosmo sobe em cima do lutador e o lutador acaba tomando um socão do Cosmo. Porém logo ele defende, dando um puta trabalho pro Cosmo. Com isso ele vai dando vários ataques, pressionando o Cosmo. Então esse lutador aqui acaba ficando na vantagem. Ele acaba dando um soco que quase desmaia o Cosmo. Então ele segura a cabeça dele e dá um outro soco, fazendo ele ir para longe. Porém isso danifica bastante o braço dele. Então o Cosmo se cansa de apanhar e fala que a estratégia dele não vai funcionar. Então ele mexe no cabelo, ficando dessa forma bizarra aqui, e acaba mudando a postura da luta. O Adam faz a mesma coisa e o narrador explica que eles queriam terminar logo essa luta. Então os dois vão para cima ao mesmo tempo um do outro. E esse lutador aqui acaba acertando o Cosmo e dando vários golpes nele. Só que daí, mano, acontece um bagulho bem estranho. Ele começa a perceber que o mundo tava simplesmente parecendo uma ilusão. Então vemos que quem deu o primeiro golpe foi o Cosmo e ele tava enforcando esse lutador aqui. E bem, isso tudo era uma ilusão do cérebro dele que fez parecer que ele ganhasse, só para a derrota do cara não ser tão humilhante assim. E o Cosmo Mai foi tão rápido com essa técnica que o cara conseguiu em menos de um segundo antes do cérebro do cara processar. Então assim se encerra essa luta com o Cosmo Imai sendo o vencedor. Com isso iniciamos a próxima luta. E bem, eu não costumo falar muito a história de personagens secundários, mas esse aqui, o meu irmão, a história dele me cativou bastante. E bem, a história desse personagem aqui se chama Haru. Ele morava num vilarejo lá no Alasca, quer dizer, não era bem o Alasca, mas eu vou falar que sim, já que os caras viviam na neve, e ele era o guerreiro mais poderoso dali. E bem, ele tinha um sonho de conhecer o mundo, até que um dia um cara convida ele para fazer parte das lutas Kengan, e ele acaba aceitando. O povo da sua vila fala que aquele era o destino dele e querer pra ele voltar logo para eles poderem ver ele. E bem, assim ele vai. E quando ele chega na cidade grande, o cara que levou ele disse que vai ficar com ele para sempre. E bem, ele acaba engordando ele, dando muita comida da cidade, fazendo com que ele não caçasse e viciou ele em videogames. E bom, atualmente essa aqui é a forma do cara. Ah, e detalhe, ele não queria voltar pro vilarejo, pois lá não tinha isso. Simplesmente um mal agradecido do cacete, mas eu adorei a historinha desse cara. E bem, o outro lutador se chama Akoya, e ele é um ex-policial que é fascinado em justiça. Então ele é um pouquinho psicopata, porque todos para ele estão errados, e ele só prega a justiça lutando com as pessoas. Então logo o juiz dá o sinal, e o Haru parte para cima tentando acertá-lo. Porém o Akoya desvia dos golpes dele. Daí o Akoya pensa em acertar ele, porém o Haru dá um mortal, mesmo com toda essa banha. Por favor, não me cancele, não tô falando isso aqui por mal, porque ele literalmente fala isso no anime.
E bom, descobrimos que a maioria das lutas do Haru, que é outra coisa que eu não falo aqui, as lutas dos lutadores, é que ele lutou para poder ganhar o direito de um jogo de uma empresa. E bom, a empresa dele era Nintendo, fazendo referência aí a uma outra empresinha. Daí o Haru vai para cima e o Akoya acaba defendendo os golpes dele sem nenhum erro, já que o estilo de luta do Akoya era de policial, e basicamente era um estilo pensado no contra-ataque e na defesa. Então o Akoya começa a cortar o Haru igual aquela habilidade lá do Lihito, porém não era igual, porque ele usava as juntas dos dedos para cortar, e o Lihito usava as pontas. Assim, explicação dele próprio. Bom, daí o Tokita decide dormir, que ele estava também assistindo aquela luta, porque ele percebeu que os lutadores não estavam levando a sério isso. Daí do nada voltamos para a luta e vemos uma mina falando que já acabou de analisar o Haru. E bem, eles estavam roubando aquele ali, já que eles estavam analisando a luta do outro adversário. No caso, ela analisava a respiração com base no seu ataque. Como funciona isso eu não sei, mas tudo bem. Então mais uma vez ele desce o cacete lá no Haru e o Akoya sem enrolação acaba finalizando a luta. E bem, ele acaba se retirando e quando o juiz ia encerrar tudo aquilo, o Haru se levanta com sangue nos olhos. Então vemos que algumas pessoas do vilarejo do Haru acabaram aparecendo e eles explicam que aquele ali era o grande espírito guerreiro dele. E é incrível que eles ainda acreditavam nesse cara, mesmo ele abandonando eles. Então a mina percebe que a respiração do Akoya mudou, que ele não estava como antes, e ele acaba indo para cima, onde sua força e sua velocidade acabam aumentando. E bem, ele acaba descendo o sarrafo no Akoya, porém o Akoya decide não esperar pela mina, analisar ele e decide agir por conta própria, para ele não acabar perdendo ali. Então ele corta o joelho dele, já que antes na luta ele tinha dado alguns golpes no joelho, já que o joelho dele era bem fraco e ele acabou de finalizar. Nisso ele dá um chutão na cara do Haru, o que faz o Haru desmaiar na hora. Assim, acabando essa luta. Então ele vai até a menina e dá um tapão nela e fala que não precisa mais dela. Porém ela implora muito por uma segunda chance e ele acaba dando. E é incrível que esse cara é simplesmente muito doente. Vamos para a próxima luta. A próxima luta seria do Ryan, que fazia parte daquela família de mercenários. Nisso vemos onde estava cada membro. O velho estava mais o outro velho, dono da Fundação Kengan. Os dois iriam assistir a luta. E tinha dois personagens ali que estavam simplesmente espionando o filho do Yamashita. Que caso vocês não lembrem, a empresa do filho do Yamashita acabou contratando um membro da família deles para poder lutar naquele torneio, que era o Ryan. Não é deixado claro o motivo dele estar espionando com essa arma aqui ele, pelo menos nesse episódio. Bom, mas vamos voltar para a luta. Com isso vemos uma ceninha do passado e o Ryan, antes de ir para a luta, ele acabou batendo no Lihito só porque o Lihito era muito fraco. E coitado do Lihito, apanha de graça. E bem, ele acaba aparecendo lá cheio de ketchup. E bem, o outro lutador aparece, eu vou chamar ele de cabelinho, já que eu tenho certeza que ele vai perder. É só olhar a lata dos dois caras. Olha para esse aqui e olha para esse loucão. Na sua opinião, quem ganharia? Nisso descobrimos que esse do cabelinho também vinha de uma linhagem de lutadores, assim como a linhagem do Ryan. E bem, seria uma briga intensa. Assim que o juiz anuncia a luta, os dois chocam golpes. O Ryan vai acertando vários golpes nele, porém quando o cameraman se aproxima, o cabelinho tava tancando todos os golpes. Daí o Ryan acaba jogando ketchup para cegá-lo, e com isso o Ryan prepara um socão para acabar acertando no cabelinho. Porém o cabelinho segura a mão dele e tosse, o que deixa o Ryan todo fraquinho. Porém era zoeira e logo ele devolve. E nisso o Ryan acaba ficando subestimando o cabelinho, porém ele toma um socão para poder ficar esperto. E nisso o Ryan começa a tomar muito, mas muita porrada, até que ele tem sua cabeça jogada no chão e fica inconsciente. E nisso o cabelinho já canta a vitória. Porém, meus amigos, a vitória só é dada pelo juiz. Nisso o Ryan acaba se levantando e ativa um poder bizarro, onde ele fica todo roxo. Daí todos os membros da família que estavam ali presentes ficam putos, já que essa era uma técnica secreta deles. E nisso ele começa a arrebentar o cabelinho. E bem, a explicação desse poder é que o cérebro nosso nunca nos deixa usar 100%.
apenas 50% da nossa força e habilidades físicas. E bem, como o Ryan vinha de uma linhagem de guerreiros, o corpo dele foi ficando muito mais forte para poder tancar esses 100%. E eu não sei se o caba tá tancando, ficando todo roxo, cheio de veias, mas tudo bem. Bom, então o Ryan, depois de humilhar o cara, acaba simplesmente estrangulando ele. E bem, a irmã do cabelinho fica com medo e começa a gritar para ele desistir. Porém, não, já que ele consegue sair só para apanhar mais um pouco. E a irmã dele continua pedindo para ele perder, que isso não era vergonha. Então ela desiste, vendo que nunca foi de pedir isso pro seu irmão e acaba dando uma motivada nele. E bom, essa motivação é tão grande que ele acaba tancando mais um soco na cara do Ryan. Esse maluco virou saco de pancada, porque cê é louco. E bem, para surpresa de todo mundo, o Ryan acaba finalizando o caba, meio que desmontando o seu pescoço. Nem sei se eu posso falar isso aqui no YouTube. Eu acabei entrando em choque nessa cena porque eu não pensei que ele ia fazer isso. E para completar, o Ryan fica rindo da cara da irmã, que nem um maluco. E mano, que personagem foda. Logo essa luta se encerra o mais rápido possível, mais rápido que as outras duas, porque eles queriam ofuscar essa morte e essa batalha seria a do Tokita. Então ele acaba se preparando e vai. O Yamashita acaba ficando com um cagaço, como sempre, já que os empresários tinham que ficar olhando os seus lutadores lá de baixo e vai pra luta. Então vemos que o outro lutador era a Momo, sem meme nenhum. Esse personagem parece muito ela, então eu vou chamar ele assim. E assim que eles entram na arena, o Tokita percebe que esse era bem forte, e assim que o hábito anuncia eles caírem na porrada, a Momo não perde tempo. Ela acaba usando a sua altura, que ajudava bastante, para desferir golpes do Tokita, e ainda por cima ele tinha umas articulações fora do normal, então o Tokita acaba destabilizando ele e parte para cima para finalizar logo aquela luta. Só que daí o maluco acaba ativando uma técnica e fica girando em volta do Tokita e acaba dando alguns golpes nele. Ele fica batendo muito e muito no Tokita, o tempo bastante pro Tokita acabar perdendo o padrão e simplesmente espancar a Momo. Então a Momo acaba usando sua habilidade especial, que era o cabelo, onde ele usava como chicote, que era mais duro que qualquer outra coisa. E mano, esse maluco não deve lavar isso nem lascando. Ele acaba prendendo o Tokita e acaba batendo nele mais uma vez. A Momo ficou achando que o Tokita não poderia fazer nada, porém ele dá um sorriso e ativa aquela habilidade que dizima todos os cabelos na hora. E o Tokita chama mais uma vez a Momo pra porrada. Então a Momo vai pra cima só pra apanhar. E bem, isso é o suficiente para ela perder e o juiz anunciar que o Oma Tokita ganhou. E esse foi o único que nem teve motivação. Mesmo perdendo, os outros se levantavam e continuava a luta. Esse não, apanhou e desistiu. Então vemos o Larui na arquibancada falando que o Tokita era um gostoso e fazendo um monte de coisa estranha. Com isso vemos que a próxima batalha seria do Tokita contra o Ryan no segundo round. Então vamos para o último episódio desse anime e o que eu vou estar resumindo aqui no vídeo. E vemos que esse doutor aqui conseguiu ressuscitar o cabelinho, não sei como, mas ele conseguiu. Daí a cena corta e já mostra os lutadores que iriam participar daquela rodada. E um deles era o Akatsuki contra esse cara aqui, que mano, ele só toma um golpe e vai para longe e logo acaba perdendo. Porém, mais uma vez eles acabam botando outra luta porque geral nem aproveitou essa daqui. Daí vemos aquele amigo do Lihito que iria ser o próximo a lutar contra esse careca aqui. Porém, assim que eles pisam na arena, a empresária deles acaba desistindo, fazendo o careca ganhar. E o amigo do Lihito acaba ficando sem entender nada. Nisso, o velho explica que agora que os empresários estavam usando estratégia, e a estratégia deles era simplesmente ameaçar a empresária para ela desistir da sua luta. Bom, daí eles ficam ameaçando mais ela, e o Keizaburo, que é o nome do amigo do Lihito, acaba aparecendo e dá uma voadora nele, e fala que já tinha entendido tudo. Nisso, o cara que lhe deu a voadora, que foi bem poderosa por sinal, não acaba apagando, e isso assusta ele. Daí ele vai para cima novamente e acaba tomando outro poderoso chute do Keizaburo, porém não acaba servindo para nada. Com isso, o careca decide ir para cima, e o Keizaburo prepara para dar um dos chutes mais fortes da sua vida na coluna do cara. E bem, ele acaba chutando, o que não surte nenhum efeito, e isso assusta ele pra caramba. E bem, o careca acaba simplesmente quebrando o pé dele e o jogando na parede com tudo. E bem, e quando o careca queria quebrar o outro pé, o Yamashita acaba jogando uma lata nele. Ele tava mirando no
peixe e acabou acertando nele. Nisso o Yamashita começa a falar muito e ele acaba se abaixando para pedir desculpas. E o outro capanga, para poder finalizar o Yamashita e eles terem mais chance naquele torneio, acaba jogando uma agulha. Porém, como o Yamashita se abaixou muito rápido, acabou desviando. Daí esse empresário fala para eles não se mexerem com o Yamashita e ir embora. Daí o careca aceita a desculpa numa boa e vai embora. E bem, a próxima luta seria desse aqui que acabou tomando o chutão. Então eles salvam o Keizaburo e vão comer alguma coisa. Daí o Yamashita agradece por Tokita ter tirado ele da merda, já que a vida dele não tinha nenhum sentido até ali. E o Tokita acabou trazendo um sentido para ele. Daí o Yamashita pede para ele se cuidar mais, pois viu o Tokita como um filho. E o Tokita acaba ligando foda-se para isso e vai pro banheiro, onde ele lança muito, mas muito ketchup no ralo da pia pelo nariz. Então ele fala pro espelho que o Yamashita não tinha direito nenhum de dizer que era o pai dele. Daí vamos pra luta daquele maluco que tomou um chutão e ele ia lutar com esse outro careca aqui. E bem, essa luta aqui é uma das mais brutais que tem. Cara, eu nem posso falar ela aqui porque, mano, se eu colocar qualquer ceninha aqui, vocês vão se agoniar bastante. Mas resumindo, esse careca aqui, ele tem uma grande habilidade de furar coisa com os dedos. E bem, ele acaba furando o ouvido, furando o olho e furando um pescoço desse maluco aqui. E ele ficava rindo, porque pra ele a dor era convertida em prazer. O maluco até leva um furo nos ovos também, quase que eu esquecendo disso. E mesmo com tudo isso, ele acaba perdendo. Pelo incrível que pareça, não teve roteiro nessa parte, foi só brutalidade pura. E bem, no final do episódio, temos a informação que o Tokita estava indo de base. E assim se encerra essa primeira temporada desse anime. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve.